Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha todos os sábados o nosso Viver Bem. Estamos começando então mais um programa falando sobre qualidade de vida, sobre o que você pode melhorar na sua vida então, né? Olha, desde sempre a busca pela manutenção da juventude moveu o mundo, principalmente o universo feminino. Quem de nós não quer uma pele suave e macia por mais tempo? Quanto mais a gente puder evitar que as rugas marquem a nossa fisionomia, melhor, é claro, né? Mas os tempos são outros e os homens estão preocupados em retardar o envelhecimento quanto as mulheres. O assunto do Viver Bem é o rejuvenescimento facial. Para mostrarmos então as novidades e tratamentos mais eficazes e modernos, trouxemos aqui uma gama de especialistas, entre eles a esteticista Maria José Fortunato, para falar de um item muito importante da nossa fisionomia, para o conjunto da nossa face, que são as sobrancelhas, né, Maria José? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Renata, bom dia a todos que estão em casa. Sim, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre um assunto tão importante que é o embelezamento e o embelezamento de uma forma geral e principalmente das sobrancelhas. Faz, né, toda uma diferença no nosso rosto quando elas estão em harmonia, quando há um desenho perfeito. Então, tudo isso hoje é possível corrigir através de algumas técnicas. Com certeza, Renata. As sobrancelhas, elas trazem vida para o olhar, traz harmonia e o processo de designer de sobrancelha, que considera as regras de visagismo, né, as medidas da geometria facial e a realização do processo de micropigmentação vai trazer toda um embelezamento para aquele olhar e uma praticidade para o dia a dia daquela mulher que tem uma vida corrida, né, que é dinâmica, faz N coisas no dia a dia. Ter uma sobrancelha bem ajeitada vai fazer toda a diferença. E você tocou no ponto que nós justamente estamos curiosos em saber o que seria a micropigmentação, essa técnica que ajuda então a corrigir algumas falhas. Bem, Renata, a micropigmentação, ela é uma arte de pigmentar a pele, né? De desenhar ali, corrigir aquelas falhas, trazer a harmonia através da implantação do pigmento naquele tecido, naquela pele. E com isso, né, resolver a questão das falhas, da assimetria das sobrancelhas. Então é um processo também bem natural, né? Muito mais natural do que as técnicas de antigamente. Por isso que se chama micropigmentação, porque é depositado o pigmento de uma forma delicada. Certo. E essa técnica, quando eu faço uma micropigmentação, costuma durar quanto tempo a micropigmentação das sobrancelhas? Bem, a gente diz o seguinte, não temos assim uma data, um período determinado. Existe uma média que vai variar ali entre 8 meses, um ano e meio, porque vai de acordo também com a característica da pele desse cliente, né? Uma pele mais seca tem uma tendência a durar mais, uma pele oleosa, mais descamativa, às vezes pode durar um pouco menos, mas é entre essa média, 8 meses a um ano e meio, porque se trata de um procedimento suave, mais delicado, então ele também não é feito para durar tanto tempo, excedendo aí esse período de um ano e meio. Sendo assim, não é algo que é permanente. É proveniente da tatuagem, mas por ser uma coisa mais delicada, numa camada mais superficial, não vai permanecer ao longo da vida toda se de repente eu não quero mais usar mais pra frente. Isso sai? Sim, com certeza, né? Por ser depositado o pigmento não na camada tão profunda, com o processo de renovação celular que acontece ali nos ciclos de 20 em 28 dias, esse pigmento é liberado, né? Através das células mortas vai ter a eliminação desse pigmento. Então, a gente diz o seguinte, é uma maquiagem semi-permanente. Né? Com um ano e meio, a pessoa já está liberta ali, totalmente, praticamente daquele procedimento. Pode fazer um novo procedimento tranquilamente ou até mesmo antes.
e fica com um aspecto natural? Renata, sempre fica muito bonito, né? Porque é um complemento para as sobrancelhas, né? Que mulher que não quer ter uma sobrancelha em harmonia com o rosto e ajeitadinha ali? Fica com um aspecto bonito, um aspecto natural, devido à evolução das técnicas, né? Hoje a gente tem técnicas que promovem um realismo muito interessante para as sobrancelhas. Que legal, né? Agora, então, eu quero comprovar se realmente há como chegar a um aspecto natural. Nós acompanhamos aí uma personagem e que ficou muito satisfeita em realizar esse sonho, em realizar a micropigmentação. Muitas pessoas normalmente não têm pelinhos ou uma sobrancelha um pouco diferente da outra, teve uma cicatriz. Tudo isso é possível resolver hoje, então vamos assistir. Elas dão vida ao olhar. Nas expressões faciais, são marcantes. Dão um detalhe essencial para o rosto. O formato e design são importantes. Já sabe quem são elas? As sobrancelhas. Nossa equipe foi ao shopping para mostrar esta imagem e saber se as pessoas notam alguma diferença. Você consegue ver alguma coisa diferente na foto? Consigo sim. Além dos olhos, são as sobrancelhas, né? É a mesma pessoa. Ah, sim, sobrancelha. Com certeza tá aparecendo bem mais. O olhar. E o que tem no olhar? A sobrancelha mais trabalhada deixa o olhar mais tranquilo, mais firme, confiante. Bom, eu vejo a sobrancelha. O que ela tem de diferente? Tudo. Não tem nem comparação uma com a outra. O design da sobrancelha está totalmente diferente. Sandra Regina, depois de muitos anos retocando as sobrancelhas com maquiagem, vai realizar um sonho de fazer a micropigmentação. Eu tenho uma autoestima muito baixa, assim, tenho vergonha de sair sem fazer a sobrancelha, porque eu comecei a fazer a minha sobrancelha há muito tempo, né? Com 14 anos eu comecei a tirar ela, então como eu não sabia como que tirava, como é que fazia, eu tirava ela muito fina. Aí ao longo do tempo eu arrancando ela da raiz, retirando ela, não nasceu mais. Tive estresse, aí começou a cair o cabelo da minha cabeça, então eu fiquei com queda. A minha sobrancelha que já não tinha, ficou os buraquinhos aqui, que dá pra ver benzinho, os buraquinhos da minha sobrancelha falhada. Aí eu só saio se eu fizer uma sombra, né? Passar uma sombra na sobrancelha e pintar ela. Então assim, muita gente que me conhece não sabe que eu tenho uma sobrancelha assim. Quando me vê sem maquiagem, sem a sobrancelha feita, não acredita, porque é muito diferente mesmo. E não tá sendo fácil eu estar aqui falando agora sem maquiagem na sobrancelha, eu tô com vergonha. Calma, Sandrinha, essa vergonha está chegando ao fim. E quem vai realizar o seu sonho é a esteticista Maria José. Como um passe de mágica. Então, Sandrinha, terminamos o nosso procedimento. Olha o resultado. Nossa, tô realizada. Obrigada. Realmente, Maria José, ela tocou num ponto em que acontecia bastante. Eu me recordo na adolescência de sempre ter as colegas que, na época, a sobrancelha fina, quanto mais você tirasse, ela era mais bonita e a gente acabava tirando sozinha e deformava a sobrancelha. E isso, em muitos casos, a gente não consegue recuperar mesmo que deixe crescer, né? Acontecia bastante e hoje a naturalidade de manter os fios, manter esse design é muito mais bonita. Isso é muito importante, né? Assim como a história da Sandrinha, eu acredito assim que muitas mulheres passaram e ainda passam por essa necessidade extrema de se maquiar todos os dias, por não ter os pelos na sobrancelha, por terem falhas. E até mesmo um lance curioso com relação à minha profissão de designer de sobrancelha e micropigmentadora, foi que no meu período de faculdade, há 10 anos atrás, eu trabalho com micropigmentação há 10 anos. Foi até muito curioso que numa aula de consultoria de imagem e visagismo, né? Nós fizemos uma consultoria geral ali entre as colegas da sala e muitas avaliações foram feitas e uma delas é que a minha própria sobrancelha era fina.
para o meu olhar. Ou seja, eu tenho olhos grandes, né? E a minha sobrancelha era fina. E então, ou seja, eu passei pelo processo de deixar a sobrancelha crescer, de consertar a sobrancelha, de micropigmentar a sobrancelha. E foi a partir daí que houve uma paixão, porque a sobrancelha transforma o olhar. Né? E nada mais bonito do que uma harmonia, um conjunto, né? Aquela perfeição. Então, para aquelas pessoas que têm o hábito de tirar muito na sobrancelha, que não façam isso, porque a gente sabe que o pelo da sobrancelha é o seguinte: com o processo de retirada, de tração, né? De puxar os fios, eles vão enfraquecer e possivelmente não vão nascer. Né? Quando a pessoa é mais jovem, a gente consegue ainda recuperar os fios dessa sobrancelha. Né? Mas dependendo do tempo que essa pessoa já tira, às vezes não, né? Mas a micropigmentação, ela vem como um complemento para quem tem pelos, para quem não tem tantos pelos, para quem tem falha, enfim, para todas as pessoas. A gente percebe, você falou que é um processo de transformação, mas é um processo de transformação individual, né? Porque cada pessoa tem um formato, tem um tipo de pele, tem um tamanho, tem uma espessura dos fios, como a gente viu na própria reportagem. Sim. Um ponto muito importante para fazer um bom trabalho no design de sobrancelha e na micropigmentação é essa análise, né? Avaliar, né, como é a característica daquele rosto, né, o formato daquele rosto, né, a questão dos olhos, né, da expressão, se há uma movimentação a mais de um lado direito, do lado esquerdo, né, que é a questão das simetrias das sobrancelhas, né. Então tudo isso é muito importante, porque antes do procedimento, da realização de uma micropigmentação, essa questão da avaliação e análise, ela vem primeiro. É onde a gente considera vários fatores, priorizando sempre a naturalidade. Não fugir do que a pessoa tem de natural. E é o que pode fazer a diferença no resultado final, né? Com certeza. Na verdade, eu digo sempre, é o que vai deixar bonito, né? Aquele bom desenho da sobrancelha. Certo? E para ela manter a qualidade de vida da sua sobrancelha, manter ali o aspecto mais natural possível e a durabilidade. Qual é o cuidado necessário após a realização do procedimento? Bem, Renata, são vários, né? Como eu disse no início do programa, o processo de renovação celular, ele já tende a ir clareando esse processo essa implantação desse pigmento, né? Então, nós temos que considerar, se é uma pele oleosa, que a pessoa evite cremes no local da sobrancelha para não aumentar aquele processo de oleosidade, né? Para que, se a pessoa faz uso de cosméticos, reguladores de oleosidade, né? Que elas evitem esses tipos de produtos na região das sobrancelhas, né? Para que não acentue ainda mais o processo de renovação celular, né? Que evite exposições ao sol diretamente na região das sobrancelhas, que não faça procedimentos estéticos também que vão promover descamação. E, enfim, alguns cuidados específicos que a gente orienta e, no geral, todo mundo cuida muito direitinho, porque é um amor incrível depois que tem uma sobrancelha micropigmentada. Eu imagino. Daqui a pouco a gente continua conversando, então. Maria José, você de casa, não saia daí. Nós iremos saber detalhes, por exemplo, de como escolher o profissional adequado, quais são os materiais, como é definida a qualidade desse procedimento. Não saia daí e nós voltamos já. Bem, oferecimento Centro Universitário São Lucas, a marca do conhecimento, agora de marca nova. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre rejuvenescimento facial, sobre as técnicas que podem tornar o seu rosto mais harmonioso. Há pouco falávamos sobre a micropigmentação, sobre as técnicas hoje existentes no mercado para se corrigir sobrancelhas, para deixá-las mais harmoniosas. E o importante também é saber os cuidados que o profissional tem, né, com os materiais. Precisam ser materiais esterilizados, individuais. Como é que funciona hoje esse cuidado com a saúde do paciente, né, do cliente que está ali renovando as suas sobrancelhas, Maria José?
Então, Renata, eu digo que o mais importante que as pessoas devem, ao escolher um profissional, é observar essas questões. Porque mais do que um processo de embelezamento, é um processo que envolve saúde. O indivíduo, ele chega até a clínica de estética para realizar um procedimento assim, ele vai até então com a sua saúde ali íntegra, né? E então nós que vamos realizar aquele procedimento que é invasivo, temos aí todo um critério, um cuidado em utilizar materiais descartáveis, tá? Isso é importante frisar, tá? Para que seja preservada mesmo a saúde, que para que ela tenha aí um resultado bonito, satisfatório e, ao mesmo tempo, a sua saúde preservada. E o profissional, ele tem que ser qualificado em que área? Ele tem que ter qual formação para estar apto hoje a fazer a micropigmentação? Bem, Renata, eu sou formada, né, na área da saúde, graduada em estética e cosmetologia, mas o profissional micropigmentador, ele pode ser de outras áreas também, né? Desde que ele se especialize em escolas reconhecidas, né? Com validação, que ela tenha um aprendizado profundo nessa área, porque a micropigmentação, ela vai englobar, né? Que a gente está falando da questão dos cuidados, né? Ou seja, as questões de saúde, de biossegurança, as questões de análise de pele, né? Que é muito importante, e principalmente a realização do procedimento, né? Que esse profissional busque por conhecimento para estar realizando um procedimento de micropigmentação que requer todo um cuidado mesmo. Esse conhecimento, por exemplo, pode fazer a diferença em saber qual é o formato, para qual tipo de pele, como que eu vou escolher. Essa decisão vai ser do cliente, essa decisão vai ser da esteticista, ou uma decisão conjunta baseada nesse conhecimento? Então, é importante, né? Falando sobre a avaliação, o conhecimento, ele vai chegar também nessa hora de buscar, né, um formato adequado para esse cliente. A avaliação do fototipo de pele, né, de acordo com o pigmento que vai ser utilizado, existe todo um critério para isso. E isso é o que vai definir também a naturalidade. Eu não posso olhar da artista da TV e falar que quer igual, porque depende do meu formato. Gente, de maneira nenhuma, né? Muitas das vezes o cliente chega e fala: eu achei linda da minha amiga. Né? É linda mesmo da amiga, mas ela é sua amiga. A sua sobrancelha é outra, é feita para você. E é isso que vai garantir um trabalho bonito, um trabalho que consiste para você. É olhar e ver que aquela sobrancelha, ela está se identificando com a sua pessoa. E para isso, existem as medidas, né? As regras que nós seguimos para estabelecer adequadamente aquele formato na sobrancelha. E qualquer pessoa pode se submeter hoje ao processo de micropigmentação? A partir de que idade? Que tipos de cuidados que eu devo ter antes de me submeter a esse processo com a pele? Então, eu digo que qualquer pessoa em bom estado de saúde pode submeter a um procedimento de micropigmentação, né? Hipertensos e diabéticos compensados com autorização médica podem realizar um procedimento de micropigmentação, né? Enfim, como trata-se de algo mais superficial, ou seja, né, com uma naturalidade, então assim, não vai interferir nessas questões das pessoas diabéticas, ou seja, tem uma ótima cicatrização, é bem tranquilo, né? Para as pessoas de menores, né, apenas somente com a autorização dos pais, né, para a realização de um procedimento assim, né? E geralmente é muito bem tolerado, existe um procedimento feito antes para que aquele cliente não sinta desconforto na hora de realizar. Então, assim, é bem tranquilo, a recuperação é tranquila, né? O pós é muito bem tolerado, então é muito bom. E passa por a pessoa que está passando pelo procedimento sente algum tipo de dor, já que você falou em recuperação, para a gente não assustar quem está em casa, de repente achar que vai haver ali algum tipo de afastamento das atividades. Sim. É tudo mantido normalmente. Olha, é bem tranquilo, é bem tolerado, porque nós vamos aplicar ali tópico, né, uma pomadinha para que essa pessoa não sinta desconforto no momento do procedimento. Lembrando que dor é algo também bem subjetivo, cada um tem um linear de dor, então a gente não pode dizer, né, realmente que é totalmente indolor, né, porque cada pessoa vai ter a sua sensibilidade. Mas nós, né, tomamos todo um cuidado para que o procedimento seja tranquilo e para que nós
consigamos ali realizar todo o procedimento na íntegra, de uma maneira tranquila. Agora, você disse que qualquer pessoa pode fazer. Fiquei curiosa, os homens também podem fazer. E eles chegam a procurar você para fazer algum tipo de correção nas sobrancelhas? Nossa, Renata, nós já temos alguns homens que estão buscando pelo procedimento de micropigmentação. E eu acho muito interessante, acho válido. Acho que se existe a necessidade de melhorar a imagem, a autoestima, eu acho que vai ser um complemento mesmo ali. Eu acho que é muito válido. Chegou a hora de você esclarecer por que eu devo optar pela micropigmentação e não pela técnica de preenchimento ali com a sombra, com o lápis, de fazer aquela correção diária. É importante por várias questões, Renata. Primeiramente, que a utilização do lápis, ele vai provocar aquela tração nos fios, ou seja, aquela esfregaço mesmo nos fios, e a própria cera, né, que está contida nos lápis, vão fazer o quê? Vão fazer uma fragilidade nos fios. E muitas pessoas, muitas clientes que vêm até a mim, que fazem uso do lápis, reclamam: Maria, a minha sobrancelha cai, a minha sobrancelha fica soltando os pelinhos. E realmente, quando eu vou limpar aquelas sobrancelhas, eu vejo que tem várias falhas por ali. E isso é proveniente da utilização de muita maquiagem, às vezes uma maquiagem inadequada. Porque hoje a gente já tem no mercado ótimas maquiagens, né? Mas o interessante, se a pessoa se maqueia, né, que use uma sombra, né? Mas a micropigmentação já vem para trazer essa tranquilidade, né? Quanto tempo... A comodidade de não ter que fazer isso todo dia. Pois é, a mulher às vezes vai perder 10, 15, 20 minutos de frente ao espelho de manhã, onde a gente sabe que tudo é muito corrido. Ela fica lá pintando, acertando a sobrancelha, e mexe daqui, mexe dali. E no final, às vezes a sobrancelha ainda não tá legal. E aí é onde fez o procedimento, ficou bacana, ficou feliz, né? A sobrancelha tá ali ornando com o rosto. Ela vai ter o quê? Mais praticidade, não vai perder tanto tempo mais em ficar se ajeitando. E vai ter o quê? Vai ter sua sobrancelha preservada, porque ela vai evitar o uso de certos cosméticos que vão atrapalhar ali os pelinhos, né, que vão acabar fragilizando. Então, por essas e outras razões, ter uma sobrancelha micropigmentada da maneira correta, claro, vão trazer muitos benefícios para essa cliente. E se acontecer dessa micropigmentação não me deixar satisfeita com o resultado, o que pode ser feito? Qual é a solução para o procedimento que de repente não deu muito certo? Então, a gente ainda vê, né, ainda tem visto por aí muitas pessoas que passaram principalmente por procedimentos, né, há 10, 15, 20 anos atrás, que fizeram aquele procedimento de maquiagem definitiva e aquela cor mudou, né? Aquele formato não foi adequado. O próprio processo de envelhecimento vai mudar a questão das simetrias das sobrancelhas. Isso é algo nítido. Então, para essas pessoas hoje, a gente tem o laser, né? Que é um laser apropriado, que não vai danificar os pelos e que vai fazer com que faça a retirada daquele pigmento antigo, que não contribui, para que ela possa fazer hoje uma técnica atual, uma micropigmentação, né, realista, com um efeito mais natural, sem aquele aspecto tão marcado de antigamente, aquela cor indesejada. Muitas pessoas já viram, né, ou estão passando por isso, então a gente tem essa possibilidade para vocês. Maria José, inclusive o mercado hoje oferece outras possibilidades de trazer um rejuvenescimento facial, né? Sim. Inclusive alguns procedimentos estéticos. Vamos acompanhar alguns deles para saber então o que temos disponível no mercado hoje. Você chega com aquela pele desvitalizada, porque aqui em Porto Velho o nosso clima é muito quente, né? Acaba com que as pessoas não têm o hábito de usar um protetor solar, acaba não cuidando, não tomando a água conforme você tem que tomar e os cuidados devidos que tem que ter com a pele. Eu sempre procuro estar me cuidando, fazendo um peeling, limpando a pele, entendeu? Porque eu sou muito vaidoso mesmo. Microagulhamento é uma técnica muito utilizada hoje no Brasil, então ela é usada para cicatrizes de acne, para rejuvenescimento facial, para estria, então tem uma ampla função na mesma técnica.
E ela é utilizada um aparelhozinho que tem microagulhas e ela faz micropunturas na pele. A gente percebe que são várias técnicas, vários perfis de pessoas buscando hoje esse rejuvenescimento. Tudo isso com a estética é possível, né, Maria José? Nossa, com certeza. Ela veio ao auxílio das mulheres, né, contribuindo mesmo para um cuidado, né, até mesmo de profilaxia, aquela questão de manter uma pele com a higiene adequada, né? Então, os procedimentos de estética, os cosméticos, enfim, tudo é muito bom e auxilia muito. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Fica o convite, o espaço para você convidar o pessoal de casa a conhecer o seu trabalho, conhecer as técnicas, o que é possível hoje realizarmos, então, para uma harmonia do rosto. Então, desde já agradeço mesmo, foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço especial e carinhoso para todas as minhas clientes, né? Para todos os meus seguidores da minha página Estética e Micropigmentação. Fica aí o convite para que vocês possam conhecer o nosso espaço, os serviços em estética e principalmente a parte de micropigmentação, tá? Nós estamos ali na Avenida Carlos Gomes, 2282, no bairro São Cristóvão, tá? E o nosso telefone para contato é 2141-0675 e vai ser, assim, um prazer imenso poder receber vocês lá. Agradeço. Pausa rápida do nosso Viver Bem. Daqui a pouquinho nós estamos de volta falando sobre rejuvenescimento facial. Não saia daí. Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. E o Viver Bem está de volta hoje falando sobre rejuvenescimento facial. O nosso convidado agora é o especialista cirurgião plástico Leandro Debs. Bem-vindo de volta ao nosso programa, doutor Leandro. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no Viver Bem. Bem-vindo e obrigado pela oportunidade. Certo, doutor Leandro. Então, para a gente começar falando o nosso tema hoje, aprofundando o tema de rejuvenescimento facial, sabemos que o Brasil, eu quero convidar o senhor, inclusive, para o nosso plasma aqui, porque temos alguns dados. O Brasil hoje tem aí um destaque no número de cirurgias plásticas do corpo, né? Mas o cidadão, o brasileiro, também se preocupa com o rosto, como é que está o aspecto, também busca cirurgias plásticas ou outros tipos de procedimentos voltados também ao rosto, ou acaba ocupando apenas o corpo, que temos ali um índice bem alto, né, de cirurgias plásticas? Nós estamos localizados num país tropical, então a nossa exposição corporal é muito maior. Mas a gente vê no plasma aqui, a gente consegue ver a quantidade de cirurgias distribuídas não só no corpo, mas na face também. E cada dia aumentando mais, principalmente procedimentos menos invasivos, que nós vamos comentar no segmento. E quais são os tratamentos estéticos ou cirúrgicos mais eficazes para alcançar um melhor resultado quando se fala em rejuvenescimento facial? Ótimo. Não existe um modelo ideal, um modelo a ser seguido. Então, cada paciente é um paciente. Daí a importância de sempre procurar um profissional, um cirurgião plástico, membro da sociedade brasileira, para que ele possa avaliar o caso do paciente em particular e ver qual o melhor tratamento a ser indicado. Então, cada caso vai ter um tratamento mais indicado para ele. Por exemplo, o tratamento com laser CO2. O que seria e qual seria o objetivo deste tratamento? Os resultados são eficazes? Quando a gente vai falar em rejuvenescimento, nós temos que pensar que a face, ela tem a parte de pele, que é o revestimento. Então, a gente tem que comparar a pele como sendo um tecido, por exemplo, que vai envelhecendo com o tempo. Nós temos que pensar em volume da face, nós vamos perdendo o volume da face, então a região de maçã do rosto, ela vai diminuindo, por exemplo. E a questão de movimentação. As rugas surgem da movimentação muscular. O laser de CO2 é um dos tratamentos indicados para rejuvenescimento da pele. Então, a pele, com o tempo, ela vai sendo manchada, ela vai sendo desidratada. Então, aquele aspecto de envelhecimento da pele. Então, o tratamento do laser de CO2 serve para isso. Podendo ser associado com alguns cremes, alguns tratamentos como peeling e outros tratamentos como dermabrasão para rejuvenescimento da pele. Como cada pessoa tem uma característica específica na sua face, doutor, existem pessoas que respondem melhor aos tratamentos?
A gente pode ver que até o processo de envelhecimento varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas envelhecem mais precocemente, outras têm um envelhecimento um pouco mais tardio. Isso são várias coisas que podem influenciar, desde genética, alimentação, os cuidados pessoais que ela vai ter, uso de protetor solar, alimentação. Então isso tudo vai influenciar. O cigarro, por exemplo, é péssimo. Ele acelera muito o nosso envelhecimento, né? E cada paciente vai responder, sim, de uma maneira diferente. Tem pessoas que respondem a um tratamento melhor. Então, o laser de CO2 é um estímulo ao rejuvenescimento da pele, mas cada pessoa vai ter uma resposta. Em alguns casos melhores, outros não. A gente sabe que todo mundo envelhece, né? Mas também sabemos que alguns hábitos podem acelerar esse envelhecimento. Os resultados dos tratamentos também podem ser prejudicados com maus hábitos? Sim, com certeza. Como eu citei, por exemplo, o cigarro. Ele vai envelhecer muito mais e responde muito menos ao tratamento. Até o próprio protetor solar que a gente Protetor fala solar, bastante, hidratação, né? Os cuidados com o sol, alimentação. Uma alimentação saudável nos propicia reconstruir o nosso organismo. Então, alguns medicamentos que as pessoas têm usado com frequência para rejuvenescimento, é importante muito mais uma alimentação adequada, que vai ter uma resposta melhor. A medicina vem evoluindo bastante, né, doutor Leandro? A cada dia nós conhecemos um novo tratamento, um novo método. Os riscos com essa evolução, eles vêm diminuindo ao longo do tempo, ao longo do avanço da medicina? Essa é a busca de cada vez tratamentos menos invasivos e com menos complicações. Então nós buscamos tratamentos que deem um resultado melhor, com menos problemas relacionados a esse tratamento. Eu estou até procurando aqui no nosso índice se a bichectomia, que é a cirurgia do momento, né, tem se tornado aí famosa, se ela está entre o ranking aqui. E eu queria perguntar para o senhor se, por estar em alta, hoje as celebridades, elas acabam dando publicidade, né? E quais os cuidados devemos tomar, então, com o impulso de conhecer um novo procedimento, de ver um procedimento que está em alta, tornando-se cada vez mais realizado entre os famosos? Eu acabo vendo, quero fazer também, quais são os riscos que eu devo ter, pensar um pouco antes de executar, de procurar um médico para isso? Tudo que está na moda a gente tem que ver com uma certa cautela, né? Então a bichectomia ou a retirada de gordura da face tem que ser vista com muito cautela. Mais uma vez eu reforço a importância de avaliação com o médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para avaliar isso. Alguns outros profissionais não médicos estão fazendo essa intervenção, mas a gente tem que tomar isso muito cautela. O cirurgião plástico tem uma noção melhor de contorno facial, de envelhecimento, muito mais do que outros profissionais que estão realizando isso aí. Se especializou naquilo. Justamente. Então, mais uma vez, procure um cirurgião plástico que tenha uma formação adequada para rejuvenescimento. Outra coisa, o que dá beleza na face é justamente o volume facial, é o volume na maçã do rosto, né? Então é isso que dá volume. Quando você tira esse volume, essa melhora que você tem em contorno facial é muito transitória. Não é porque eu vi também o famoso fazendo que eu posso apresentar tem a indicação, o mesmo resultado. Justamente, e tem indicação de fazer esse procedimento. Então a bichectomia, ela é selecionada para casos restritos. Nós fazemos sim, mas em casos bem indicados, não é uma coisa que pode ser feita em todo mundo. Isso vai envelhecer muito a face da pessoa quando se faz uma bichectomia, depois de 2 ou 3 anos que nós vamos sentir essa diferença. Então eu acho que esse procedimento que está em moda, ele vai passar muito rápido. Logo, logo vamos parar de fazer esse procedimento. E é irreversível? É irreversível. Eu estou agora falando especificamente sobre o lifting, que também está aí listado no ranking das cirurgias mais realizadas. Ele é uma cirurgia, né? Sim, com certeza. É um procedimento cirúrgico. Então isso envolve uma preparação da cirurgia, anestesia, recuperação, todos os cuidados envolvidos ao procedimento que é a cirurgia de face. E existe uma idade ideal para o lifting? Como nós dissemos, o envelhecimento é pessoal. Então o momento de se fazer o rejuvenescimento da face é quando há o desejo do paciente. E após a avaliação do médico, ele vai ver o momento ideal de se fazer e quais os procedimentos a serem realizados. Nosso próximo tópico, então, falando sobre o lifting, que está entre as cirurgias mais realizadas para o rejuvenescimento do rosto. A cirurgia corrige as papadas e o pescoço. É uma cirurgia que envolve todo o rejuvenescimento da face, desde pálpebra, pescoço, papada, tudo isso está envolvido ao rejuvenescimento de face. Doutor, e qual é o aconselhamento às pessoas que buscam tratamento cirúrgico, algum tratamento de beleza ou alguma cirurgia plástica quando falamos em rejuvenescimento do rosto? Sempre procurar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o principal conselho. Ele sim tem a formação, estudou para fazer o rejuvenescimento. Então ele é um dos profissionais habilitados para fazer rejuvenescimento de face. E hoje é muito simples, né? Basta buscar na internet se o profissional está habilitado, conversar bastante
com o médico antes de se submeter à cirurgia? Sim, com certeza. No site nós conseguimos obter essas informações, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou junto ao CRM. Isso é importante, que você verifique e confirme que esse profissional está habilitado para realizar esse procedimento. Doutor Leandro, o lifting facial ele é uma cirurgia que vem sendo realizada há bastante tempo. Ela sofreu alterações, evoluiu ao longo do tempo juntamente com a medicina? Juntamente com a medicina sofreu várias modificações. A principal é que a cirurgia plástica de face anteriormente era realizada para esticar a pele. E hoje não, hoje a gente busca reposicionar as estruturas, tanto a questão muscular quanto repor volume, porque com o tempo nós vamos perdendo volume de gordura na face. Isso dá um envelhecimento. É o caso da bichectomia. Ela envelhece a pessoa depois de uma bichectomia. Então hoje não basta simplesmente esticar a pele, nós queremos reposicionar as estruturas, que a gente chama musculatura, a gordura e colocar a face com um aspecto mais jovial e não simplesmente com um aspecto esticado como era realizado anteriormente. Que trouxe muito mais suavidade, né, doutor? Muito mais suavidade, harmonia e embelezamento à face. Agora, falando em rejuvenescimento facial, não podemos deixar de falar da toxina. O famoso Botox, que na verdade trata-se de uma marca, é a toxina. O que o Botox, a toxina, pode deixar então o paciente sem expressão? Qual é a ideia quando se aplica o Botox no paciente? Muito bem lembrado. Então, o Botox é uma marca. Quando a gente usa uma substância para diminuir a contração muscular, essa é chamada toxina botulínica. Ele não tem efeito de aumentar volume ou alterar o formato do rosto. Simplesmente, ele vai diminuir a função muscular. E essa diminuição de função muscular, ela demora alguns dias para ser realizada, para poder surgir efeito. Então, quando você faz a aplicação, o efeito inicia geralmente em torno do 4º a 5º dia. Agora, o melhor tempo para se avaliar o resultado é depois dos 10, 15 dias, que realmente aquela substância já fez o efeito adequado e vai ter um reposicionamento das estruturas, principalmente sobrancelha, canto de olho, às vezes aquela ruguinha da coelhinha, né? Isso você consegue melhorar com o efeito da toxina botulínica. Mas ele não aumenta volume, ele não estica a pele. E ele é capaz de substituir uma cirurgia plástica? Ele é tão eficaz quanto? Digamos que cada um tem a sua indicação, um não vai substituir o outro. Pelo contrário, eles vão se complementar para poder ter um melhor resultado. Então, tanto a toxina botulínica, quanto a cirurgia, quanto outras substâncias que podem ser colocadas junto a um rejuvenescimento, como os preenchedores, estão indicados para poder associarem e darem um resultado mais natural e harmônico. E os efeitos, o senhor falou que normalmente eles começam a aparecer de 5 a 7 dias. Isso, em torno disso. Então não são imediatos, como está aqui. Eles demoram alguns dias para poder surgir efeito e logo após isso, em torno de 1 semana, 10 dias, é que você vai ter o resultado ainda melhor. E esse resultado permanece por aproximadamente quanto tempo? Qual é a durabilidade? Nada é definitivo, então a aplicação também não é definitiva. Ela vai ter uma duração que pode variar de pessoa para as pessoas. Por exemplo, se você toma alguma medicação para ganhar massa muscular, o efeito da toxina vai ser menor. Então, as pessoas que fazem muito academia, que têm muita musculatura, que ganham massa muscular, elas diminuem o período de ação da toxina botulínica, que varia em torno de 5 a no máximo 6 meses, como regra geral. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Leandro Debs, cirurgião plástico. Doutor, daqui a pouquinho nós voltamos explicando um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, rejuvenescimento facial. Afinal, são vários métodos, vários procedimentos que são capazes aí de trazer um rejuvenescimento. Você de casa, não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Muito bem, de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre rejuvenescimento facial. Há pouco falávamos sobre a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox. E por isso nós pedimos para a Catarina ir com o Dr. Leandro para fazer uma consulta e tirar as dúvidas dela em relação aos procedimentos cirúrgicos e estéticos também, né, que seriam ideais para ela, entre eles o Botox. Vamos ver? Oi, tudo bom, doutor Leandro?
Então, eu vim, na verdade, para uma consulta mais informativa. Eu gostaria de saber o que eu poderia fazer, né, para dar uma rejuvenescida na minha pele, que ultimamente, devido a uma perda de peso, eu senti que as rugas e manchas deram uma parecida maior. Sempre que a gente vai pensar no rejuvenescimento facial, nós vamos pensar numa coisa mais global. Eu não vou ver pontos pontuais, mas, por exemplo, uma perda de peso significa que você diminui o volume no seu rosto. E uma das características de um rosto jovem é justamente ter mais volume, principalmente na região de maçã do rosto, ter uma mandíbula mais definida. Então, após uma perda de peso, a gente às vezes tem que repor volume. E nós temos duas principais maneiras de reposição de volume. Uma utilizando substâncias sintéticas, como o ácido hialurônico, que são substâncias de preenchimento, ou utilizando a própria gordura da pessoa, que além do efeito de volume, tem o efeito de estimulação da produção de colágeno. Então ele ajuda também a rejuvenescer a pele. Esse é o primeiro ponto, então a gente pensando em volume. Segunda coisa é em relação à pele. A pele também envelhece. A gente pode comparar a pele como sendo uma blusa. À medida que você vai usando, ela vai se alterando. Então em relação a manchas, a ressecamento, ela vai perder cor. Então a gente também pode fazer um bom tratamento de pele, que seja através de cremes, laser de CO2, skin roller. Então tem vários métodos que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade, textura, mancha, tudo isso relacionado à pele. Então nós já falamos de volume, né, reposição de volume, de cuidados com a pele, que não basta simplesmente usar um bom sabonete e um bom protetor solar, mas também em relação à movimentação. No nosso rosto nós temos vários movimentos, são os músculos de expressão facial. E quanto mais a gente movimenta o nosso rosto, mais a gente acaba causando algumas marcas, principalmente na região da testa, em volta dos olhos, são as chamadas rugas de expressão. Então é errado a gente falar o termo Botox. Botox na verdade é uma marca, a gente vai utilizar uma substância chamada toxina botulínica. E o que ela vai fazer? Ela não vai dar volume, ela não vai dar preenchimento, simplesmente diminuir a força muscular. Com isso diminui as rugas de expressão. Então a gente analisa o rosto hoje como um conjunto de coisas que a gente pode fazer e não simplesmente um único tratamento. Alguns dos procedimentos que você citou ajudariam na melhora da minha olheira? Vamos analisar ali o seu caso em particular e ver qual o melhor tratamento, qual o mais indicado para você? Então, analisando as suas queixas, a gente vê em relação da olheira, lembrando que a olheira é multifatorial, então não existe uma única causa, mas uma das coisas que ajudam a melhorar é o uso do preenchedor, então substâncias como o ácido hialurônico, né? Em relação à testa, a gente vê que a movimentação acaba apresentando algumas ruguinhas, isso a gente consegue melhorar com a toxina botulínica, né? E o tratamento da pele com creme, laser, peeling. Então, nesse caso como você, o ideal seria uma associação de tratamentos. Com certeza você vai se beneficiar bastante do tratamento. Olha, doutor, já queria adiantar para o senhor e também para o pessoal de casa que a Catarina entrou em contato aqui com a nossa produção, está muito contente com os resultados que começaram a surgir. E é claro, nós não iremos mostrar aqui, até seguindo o código de ética da medicina, de não apresentar os procedimentos, mas traz felicidade a todo mundo que passa por um procedimento cirúrgico ou até algum tratamento estético como a toxina botulínica. Sim, né? Com certeza. Lembrando que os efeitos são individuais, cada pessoa vai ter um efeito ao tratamento, né? E as indicações de tratamento, não todos vão fazer o mesmo tipo de tratamento. Então, por isso a importância da avaliação de cada caso em particular. Agora, doutor, tem uma pergunta que sempre surge quando a pessoa pensa no Botox, na toxina botulínica. Se deixar de retocar, vai trazer algum tipo de... vai prejudicar de alguma forma, criar uma elasticidade a mais na pele? Pode ficar pior do que era antes? De maneira alguma. Nós vamos comparar, então, com a realização de academia. Quando você faz uma academia, você está fortalecendo a musculatura. Ao fortalecer essa musculatura, ela vai ter mais força para poder dobrar aquela pele. Se você para de fazer academia, aquela musculatura vai diminuir a força, mas isso é transitório. Então, se você vê essa aplicação da toxina e ficou um tempo sem fazer, não tem problema nenhum. Aquela musculatura vai voltar a ter força normalmente como era antes. E não pior, porque muitas pessoas pensam que se deixar de fazer, vai ficar pior do que era antes. Não. Mas acontece que a pessoa fica tão satisfeita, igual você falou, o ego da pessoa melhora tanto que ela não quer parar de fazer, mas não que ela tenha a obrigação de fazer. Certo. Outra coisa, doutora, é porque os procedimentos cirúrgicos normalmente envolvem um repouso, envolvem um afastamento das atividades de trabalho. A toxina, ela causa hematomas? É necessário se afastar do trabalho? Como é que funciona a aplicação? Essa relação do indivíduo com as suas atividades? Esses procedimentos ancilares, como o preenchimento e a aplicação da toxina,
são procedimentos realizados em consultório, né? E é utilizada uma agulha muito fina, mas em raros casos pode acontecer de pegar algum vasinho, alguma veinha e ficar algum ponto roxo. Isso não é comum, mas pode acontecer. Outra coisa também bastante curiosa é que a toxina ela não é utilizada somente para a questão estética. Ela pode, inclusive, auxiliar no controle do suor. Inicialmente ela foi utilizada para musculaturas em pessoas com paralisia. Então, depois é que ela surgiu para a parte estética. Então, ela tem vários efeitos. Pode ser utilizado, por exemplo, para desvio ocular. Então, tem muitas funções. Uma delas, que a gente fala mais, é em relação à estética, né? Mas também pode ser utilizada para diminuir a transpiração. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade, até social, porque transpira muito pelas mãos. Então, ela não consegue pegar na mão de uma pessoa ou até mesmo escrever em um papel. Então, nesses casos, pode ser feita a aplicação de toxina, tanto na região das mãos quanto nas axilas. Isso dá uma sensação muito adequada à pessoa de conviver socialmente, porque a transpiração excessiva, seja na axila ou na mão, são muito constrangedoras. Agora, doutora, a gente não pode deixar de falar. A gente sabe que aumenta o ego, traz felicidade com quem passa por um procedimento como esse. A gente gosta do resultado e há aquelas pessoas que começam a exagerar na aplicação da toxina butolínica. O corpo, ele acostuma ou é a pessoa que, gostando do resultado, acaba cada vez mais buscando a aplicação, achando que o corpo não está mais tendo aquele efeito? Então, mais uma vez, a importância de escolher um profissional que saiba fazer e o que está fazendo. Então, tudo tem as suas indicações. Se a pessoa está fazendo algum procedimento em que não está indicado, ela está fazendo algo errado. Então, a gente tem que ter um bom senso de saber a hora de fazer o procedimento e também a hora de parar de realizar aquele procedimento. Seja quanto preenchedor, toxina, cirurgia, tudo isso a gente tem que avaliar o caso e sim, o organismo não acostuma. Acontece que ele tem uma durabilidade e tem um efeito. A partir daí, nada mais pode ser feito. Não adianta você ficar aplicando repetidamente, achando que o resultado vai melhorar além do que é possível. Doutor, eu queria convidar o senhor mais uma vez aqui para o nosso plasma, para a gente tratar um pouco também sobre o ácido hialurônico, porque percebemos no bate-papo ali com a Catarina que normalmente até vários procedimentos podem ser associados. O senhor comentou das olheiras com ácido hialurônico, enquanto também seria o ideal a toxina butolínica. Então, o que é o ácido hialurônico? O que é esse tipo de preenchimento? Existem várias substâncias que podem ser utilizadas para fazer preenchimento. O ácido hialurônico é apenas uma dessas substâncias. Então, antigamente já foi utilizado colágeno, silicone, hoje não se usa isso mais. E sim, o melhor tratamento é realizado com ácido hialurônico. Ele serve para repor volume. Então, toda região em que a gente precisa aumentar, a gente pode usar isso. Além da gordura, que também é uma excelente substância para fazer preenchimento. Que além da função de volume, a gordura também estimula a produção de colágeno na pele, causando um rejuvenescimento da pele. E além disso, a gordura pode ser utilizada para várias outras indicações, além de simplesmente o volume. Até para restauração de cabelo, estria, isso pode ser indicado a utilização de gordura. E de que forma o preenchimento ele se integra aos nossos músculos? O preenchimento geralmente não é realizado só em questão muscular, ele pode ser utilizado em vários níveis. Pode ser rente ao osso, próximo à musculatura, próximo à gordura ou logo abaixo da pele. Cada caso tem a sua indicação. Nós selecionamos, algumas curiosidades aqui referentes ao ácido hialurônico. E eu quero saber, doutor, se ele pode causar irritação ou alguma complicação, tipo uma rejeição na pessoa. Por ser uma substância sintética, raros casos podem desenvolver uma alergia, mas é uma coisa muito, muito rara, porque hoje a substância ela é muito bem preparada, então o risco de ter uma alergia é muito baixo. O índice de complicações também são raríssimos. Rejeição é uma coisa que a gente nem comenta, porque o ácido hialurônico é uma substância que nós temos no nosso organismo, ela é sintetizada de maneira sintética, mas nós temos ela, então ela não é vista como um material estranho. Outro ponto também de curiosidade de quem deseja fazer o preenchimento com ácido hialurônico é qual a durabilidade de uma aplicação do ácido hialurônico. Nós temos ele em várias apresentações, várias concentrações, várias marcas, vários produtos. Quando a gente diz o ácido hialurônico é uma maneira genérica. Então, cada marca, cada produto, cada densidade de produto tem uma durabilidade diferente. E isso vai influenciar, inclusive, no uso. Algumas substâncias
onde tem uma densidade, ou seja, são mais grossas, elas devem ser realizadas em plano mais profundo. Então, não que um seja melhor do que o outro, e sim, cada caso tem a sua indicação para poder ter o melhor resultado. E a partir de qual idade que ele pode ser utilizado? Uma boa pergunta. Desde que ache indicação, está na hora de fazer. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, doutor Leandro. Afinal, na verdade, o assunto que é extenso, né? Muita gente faz perguntas no nosso Facebook sobre os procedimentos cirúrgicos. O senhor é sempre requisitado aqui no nosso Viver Bem. Eu agradeço mais uma vez a colaboração e transmitir um pouco do seu conhecimento ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar orientando aí o nosso público, né? E sempre que possível a gente vai estar aí disposto para poder orientar mais informações. Inclusive, eu queria destacar que o Dr. Leandro Debs é um dos destaques da revista Saúde. Olha só essa edição muito bacana. Tem um artigo falando sobre abdominoplastia. E quem também está na revista Saúde, gente, é o nosso Viver Bem. Olha aqui, destaque na revista Saúde. Então, você de casa, se ver a revista Saúde circulando próximo a você, dê uma lidinha, com toda certeza você vai gostar do conteúdo. Chegamos ao fim do nosso Viver Bem. Agradecer mais uma vez a revista Saúde. Agradecer a você de casa que participa conosco sempre. Agradecer ao Dr. Leandro. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau.